Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira para juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje somos convidados a celebrar a Cátedra de São Pedro, cátedra que é símbolo da liderança de Pedro em relação à comunidade cristã primitiva e que hoje é também reconhecida como a função de mestre e pastor que o Papa é chamado a exercer junto da Igreja. Por isso hoje também é dia de rezarmos sempre pelo nosso Papa Francisco para que possa bem exercer as suas funções na Igreja, a sua função de mestre, de pastor, a sua função de governo. Hoje nós lemos o evangelista São Mateus no capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Pelos és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando hoje a Cátedra de São Pedro, lemos então a profissão de fé de Pedro. Jesus que pergunta aos seus discípulos quem dizem os homens ser o Filho do Homem, seja quer sentir um pouco como as pessoas estão acolhendo o seu ensinamento, e depois de receber então essas respostas dos discípulos que lhe dizem, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, que é Jeremias ou então algum dos profetas, Jesus volta-se para aqueles que caminhavam com ele. E vós, quem dizeis que eu sou? E aonde que nós vemos essa belíssima profissão de fé de São Pedro que diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ainda que, em um primeiro momento, talvez Simão não tenha compreendido a profundidade daquilo que dizia, mas Jesus reconhecia que era o Espírito que por ele falava. Por isso diz: Feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E a partir daquele momento, então, nós vemos Jesus que diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Esta pedra sempre trouxe muita controvérsia na igreja, porque alguns interpretam essa pedra como sendo Pedro. Outros interpretam como sendo a fé que Pedro professa. Independente de qual interpretação coloquemos, percebemos aqui a centralidade da pessoa de Pedro e da sua fé professada. Então, por mais que queiramos colocar Pedro como a pedra ou a fé de Pedro como a pedra, a sua fé não pode ser separada da sua pessoa. E é pela fé que Pedro professa então em Cristo, como o Messias, como o Filho do Deus vivo, que ele passa a anunciar Jesus Cristo após a sua ressurreição, e também por esta mesma fé que nós hoje aqui nos encontramos e procuramos celebrar Jesus Cristo, celebrar a sua Santa Missa, onde nós recordamos a paixão de Cristo, sim, recordamos a sua morte, mas também recordamos e celebramos a sua ressurreição. É porque acreditamos que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, tal qual hoje vemos professar São Pedro. É interessante também vermos a questão do governo, porque nós vemos Jesus que diz: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Para nós hoje, que cada um anda com o seu molho de chaves, esta frase de Jesus Cristo parece um pouco fora de contexto. Mas se nós olhamos aquela época em que as chaves eram muitas vezes únicas, nós entenderemos então aquilo que quer colocar hoje Jesus. O porteiro era aquele que tinha as chaves, e a ele cabia deixar entrar ou sair da casa do seu patrão.
Portanto, ele fazia as vezes do patrão. Quando Jesus dá a Pedro as chaves do reino dos céus, quer dizer que aquilo que Pedro realiza é autorizado por Deus, é autorizado pelo próprio Cristo. E ele age justamente na pessoa de Cristo. Por isso lhe és dado as chaves, e nós vemos então esse complemento dizendo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo aquilo que desligares na terra será desligado nos céus, ou seja, a Pedro é dado este poder que deve ser para a misericórdia, não para que ele possa ser um chefe de alfândega, mas para que possa sim ser esse canal para que as pessoas possam chegar até junto de Deus. E o mesmo acontece com a Igreja até hoje governada pelo Papa Francisco. Então que possamos sempre compreender aquilo que hoje o Evangelho nos ensina, mas que também possamos rezar pelo nosso Papa, para que possa saber, com prudência, usar o poder das chaves que um dia foi confiado a Pedro e hoje é confiado ao nosso Papa Francisco. Oremos. Concedei ao Deus Onipotente que não sejam abalados por nenhuma perturbação aqueles que edificaste sobre a pedra da apostólica confissão de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.